doce Espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Há um doce Espírito aqui. Já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce Espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus. Muito bem, meu amigo e minha amiga, vamos então à mensagem de hoje e também à oração. Nós estamos, durante esses dias, falando a respeito do homem. E quando eu digo homem, me refiro ao ser humano. E eu tenho observado que quando nós lemos a Bíblia, nós não vemos na Bíblia, nós não lemos na Bíblia, por exemplo, um
um ser espiritual do mal, como a tradição religiosa ela diz, um diabo, um Satanás, por exemplo, matando, causando males. Não. O que nós vemos é o próprio homem fazendo o mal ao outro homem, ou então fazendo mal a si mesmo. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse homem, ele sempre coloca a culpa no outro. Isso desde o princípio. Você veja que no caso de Adão, quando Deus perguntou para ele quem havia feito ele perceber que estava nu, e porque ele tinha comido daquele fruto que Deus havia dito para não comer, então Adão prontamente disse: foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, além de culpar a mulher, ainda também culpou o próprio Deus que lhe deu a mulher. E normalmente é assim que acontece. E muitas vezes se coloca a culpa num ser espiritual. Ah, foi o diabo que tentou, foi o diabo que fez isso, que fez aquilo. E na maioria das vezes, a pessoa ela não assume os seus erros. E eu estou aqui dizendo isto para você, não é para lhe acusar, não é para lhe condenar, nada disso, não estamos aqui para isso. E tampouco para criar regras comportamentais, para proclamar uma santidade, alguma coisa nesse sentido. Não. Apenas para fazer você refletir, porque quando nós tomamos consciência de que somos nós que podemos discernir, né? Quando nós temos o discernimento entre o bem e o mal, e quando nós escolhemos, né, o bem, nós vamos, com isso, trazer benefícios para a nossa vida e também para a vida daqueles que estão ao nosso redor. E quando nós escolhemos o mal, vamos trazer também o mal para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Então eu gostaria de ler com vocês a Epístola de Tiago, no capítulo 1. Tá? Vamos lá em Tiago, capítulo 1. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, tá bom? Lembrando sempre que é importante nós sabermos quem escreveu a carta de Tiago, para quem a carta ela foi escrita. E embora a carta de Tiago ela tenha sido escrita para os judeus, e ele fala isso, né? Podemos tirar alguns ensinamentos. E tem algo aqui muito importante que eu gostaria de dividir com vocês. Então vamos lá, Tiago capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 1, para nós entendermos todo o contexto. Então vamos lá. Primeiro ele se apresenta dizendo: Tiago. Quando é que ele escreveu essa carta? Quando foi que Tiago escreveu essa carta? Ele escreveu essa carta por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele escreveu ali, Cristo morreu entre o ano 30 e 33. Ele escreveu essa carta aí 17, 15 anos depois da morte de Cristo. Então, ali por volta do ano 50. Tiago, ele pregava para os judeus, tá? Pedro, Tiago e João, eles pregavam para os judeus. Eles pregavam o evangelho aos
circuncisos, aos judeus. Tanto é que ele vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel que andam dispersas. Então ele está escrevendo para as 12 tribos que estavam dispersas, estavam em outras nações e estavam passando por momentos difíceis, por tribulações. Ele diz: saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando, ele diz assim, tende grande alegria o fato de passarem por várias provações, porque eles estavam passando provações, perseguições, dificuldades, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, a pessoa, quando tem dúvidas, ela é assim, como a onda do mar. Uma hora ela está bem, outra hora está mal, uma hora ela acredita, outra hora ela não acredita. É a onda do mar, né? Que vai e vem, vai e vem. Impelida e agitada pelo vento, quer dizer, pelas circunstâncias. Dependendo das circunstâncias, ela crê. Dependendo das circunstâncias, ela não crê. Bom, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Quer dizer, tinham irmãos que, ele estava enviando essas cartas e tinham irmãos que eram pobres, de condição humilde, não tinham recursos. Ele diz, olha, mas não deixa, é como se ele estivesse dizendo, olha, não é porque você está numa condição hoje humilde, sem recursos, que você vai, por exemplo, duvidar, que você vai viver triste, angustiado, não. E ele diz, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Quer dizer, tudo passa, né? Tudo passa. Você vê que os anos vão passando. Hoje, olha só, para mim, aqui já é dia 25/7. Já estamos terminando o mês de julho. Vamos entrar em agosto, já no mês 8. Já estamos indo para, quase já daqui a pouco, fim do ano. Já estamos no ano de 2023. Já como as coisas passam rápido. Então, ele está dizendo isso. Agora, nós vamos entrar num assunto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando ele diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja esse versículo. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta a ninguém. Deus não tenta a ninguém. Ninguém pode dizer assim, não, eu fui tentado por Deus. Aliás, tem um versículo que diz, eu vou falar sobre esse versículo amanhã, que não nos veio tentação que não fosse humana.
As tentações, elas são humanas. As tentações, elas estão dentro do próprio ser humano. Ele vai explicar isso, ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, ninguém pode dizer assim: ah, eu caí em tentação porque fui tentado pelo mal. Ah, ou eu fui tentado por aquela pessoa me tentou. Não. Nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, por aquilo que nós cobiçamos no nosso coração, no nosso interior. Então nós não podemos colocar a culpa em Deus, não podemos colocar a culpa no diabo e nem em ninguém. Temos que assumir as nossas falhas, assumir os nossos erros. Veja o que ele vai continuar dizendo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, né, e a cobiça está aqui nos pensamentos, dá à luz o pecado. Quer dizer, aquilo que a pessoa cobiça nos seus pensamentos vai se traduzir, muitas vezes, em uma ação, em uma atitude, se ela não souber lidar com aqueles pensamentos, com aquela cobiça. Ela tem que ter a consciência de que ela não pode deixar com que aquilo que está no pensamento dela se transforme numa atitude. Ela não pode fazer isso. Ou melhor, ela não deve fazer isso. Por que as pessoas, por exemplo, por que as pessoas roubam? Por que as pessoas elas traem? Por que as pessoas fazem o mal? Normalmente é por causa disso. Porque aquilo que está no pensamento delas, elas permitem que aquilo se torne numa ação. Aquilo se torne numa atitude. Então, é isso que acontece. E nesses assuntos que nós estamos tratando, não estou tratando desse assunto para lhe condenar, não estou tratando desse assunto para lhe apontar o dedo, não, apenas para ensinar ou passar para você aquilo que eu aprendi. Né? Você tem que saber lidar com os seus pensamentos, se eles são maus, você tem que buscar pensamentos bons, você tem que se envolver com coisas boas, pensar em coisas boas. É isso que nós devemos fazer. Então, ele vai continuar dizendo, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja, ele estava antes do ano 70. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus é bom. Ele sempre foi bom e ele sempre será bom. Deus nunca planejou para você ou para mim um lago de fogo para queimar eternamente. Nós já lemos isso aqui, nunca passou isso pela mente de Deus, nunca passou isso pela cabeça de Deus, tá? Pois segundo o seu querer, ele nos gerou, tá? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio em falar e tardio para ficar irado. Veja só como é importante, né? Você ouvir, dar ouvidos. Muitas vezes nós nos deixamos levar também e nos precipitamos no falar. Às vezes ficamos irados, assim, com coisas insignificantes, ficamos irados com coisas que não têm nenhum valor, sabe? Ele diz mais,
porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada a vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Veja que aqui está falando de uma salvação da provação, a salvação ali da tentação, a salvação daquelas circunstâncias. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Então, ou seja, nós não podemos levar a palavra no livro, né? A Bíblia é um livro, mas temos que ter a palavra aqui na nossa mente. Temos que ter a palavra no nosso coração. E sempre que estivermos passando por uma necessidade aonde a nossa natureza humana, a nossa cobiça, ela quer nos levar para algum lado que não seja um lado bom, nós então refletimos na palavra que está implantada dentro de nós. Não a palavra que está escrita na Bíblia, é um papel, mas a palavra que é espírito, que está dentro de cada um de nós. Foi assim que Jesus fez lá no deserto. Vamos falar também durante essa semana sobre isso. Tá? Aí, para terminar, ele diz, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, tá? Então aqui ele está falando na lei, não a lei de Moisés, mas a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante será bem-aventurado, será feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é o quê? Qual é a religião pura para Deus? É visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Ou seja, procurar ser uma boa pessoa, procurar fazer o bem. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, que se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele estaria sempre do lado daquelas pessoas que estão precisando de ajuda, como ele sempre fez, viúvas, órfãos, os doentes, os desprezados, os rejeitados. Nos nossos dias de hoje, seria aquela minoria que, na verdade, não é a minoria, mas aquelas pessoas que são discriminadas, aquelas pessoas que são humilhadas, aquelas pessoas que, para a sociedade, elas já não valem absolutamente nada. Então, reflita nisso, meu irmão e minha irmã. Nós vamos agora à oração, lemos o capítulo inteiro, né? Você vê como que é bom nós lermos o capítulo inteiro, que aí nós vamos aprendendo, nós vamos, né? Então, reflita nessas palavras, tire as suas próprias conclusões, né? Tire as suas próprias conclusões e faça aquilo que você tiver o entendimento do que é certo. Procure fazer o que é certo, porque quando nós alcançamos a maturidade espiritual, nós já sabemos discernir entre o bem e o mal e procuramos sempre tomar a melhor atitude que nos faça bem e faça bem também ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Tá bom? Vamos à oração.
Ó Pai amado e querido, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado o discernimento da Tua Palavra e tem nos mostrado que não existe tentação que não seja humana. Como o Senhor mesmo disse para Caim, o teu desejo será contra ti, ou seja, a sua cobiça, mas cumpre a ti dominá-lo. E isso diz respeito a cada um de nós. Cumpre a cada um de nós dominarmos, para que não sejamos dominados pela cobiça, pelo mal. Mal este que está dentro de nós mesmos. Por isso, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo entendimento da Tua Palavra. Louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, agradecendo mais uma vez pelo ar que respiramos, agradecendo pela vida que o Senhor nos concede, pelo trabalho, agradecendo ao Senhor pelo entendimento de que estamos passando por este mundo, tendo essa experiência de carne e sangue, para desfrutar deste mundo que o Senhor criou e não criou para ser destruído, e colocou-nos neste mundo, e como nós lemos, fomos gerados pela Tua Palavra e nos tornamos primícias da criação. Sim, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua adoração, ó Pai. Que cada irmão, cada irmã agora receba este entendimento, dá-nos sabedoria, Pai. Como nós lemos, se nós pedirmos, o Senhor nos dá sabedoria, então dá-nos sabedoria. Dai-nos um entendimento, ó Pai, da Tua Palavra, o entendimento da vida, o entendimento de como podemos viver aqui neste mundo, vivermos para agradar ao Senhor. Olha, meu Pai, para cada irmão, para cada irmã que aqui se encontra, olhe para os seus familiares. Olha, meu Pai, para cada um. Olha para cada um, ó Pai, porque o Senhor
cuida de cada um de nós. Cuida dos irmãos, das irmãs, dos seus familiares. Louvado seja o Senhor. Olhe para aqueles que estão em presídios, hospitais, asilos, orfanatos. Olhe, meu Pai, para todos. Olhe para todos. Louvado seja o Senhor. Cuida dos meus familiares. Cuida da vida da Marcela, dos seus familiares. Cuida de todos, meu Pai. Cuida. Coloque a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão na vida de cada um. É o que eu te peço, te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem, digam, assim seja. Muito bem, meu irmão. A nossa irmã aqui, a Boa Noite, Igreja de Cristo, é a Célia Trindade. Melinda Marcela colocou aí o capítulo que nós lemos. A Marilza Alexandre perguntando, Alfredo, de onde vem esta força desenfreada que nós vemos nas pessoas que os pastores dizem que é o diabo? Bom, você só vê isso dentro dessas denominações, você não vê isso em outros lugares. E é a carne, minha irmã, não tenha dúvida disso, que é a carne. É a carne. O diabo dessas pessoas é a própria carne delas, tá? Eu vi esses dias, e às vezes quando as pessoas estão dentro desses lugares, elas se deixam levar por aquela multidão, luz apagada, aquele fundo musical, e alguém lá no microfone chamando aqueles nomes, a pessoa ela perde totalmente o controle daquilo que está muitas vezes até acontecendo com o corpo dela. Bom, mas são assuntos que vamos tratar também aqui, vamos passo a passo, tá bom? Olha, quero agradecer a você que tem nos ajudado, você que está nos ajudando, nos apoiando, contribuindo. Existem pessoas que elas sempre que podem, elas estão nos ajudando através do Pix, tá? Se você também quiser nos ajudar através do Pix, quiser dar a sua contribuição, pode fazer. Nós temos aqui esse trabalho independente, não estamos ligados a nenhuma denominação, não estamos ligados a nenhuma, nenhum líder religioso, nada disso. Viemos aqui, trazemos aqui uma palavra, uma oração e contamos com a sua ajuda, contamos com a sua colaboração. Se você quiser nos ajudar voluntariamente, tira aí um print do Pix e você pode nos ajudar se assim você desejar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, lembrando que essa programação ela acontece sempre de segunda a sexta, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente. Abraço.